Atendendo à determinação de Alexandre de Moraes, o general Gonçalves Dias prestou depoimento à Polícia Federal, em Brasília. A oitiva durou mais de 4 horas. Encerrado o depoimento, o ex-chefe do GSI não conversou com repórteres. O ministro do STF também determinou que sejam identificados todos os militares que aparecem nos vídeos. Silvio. Olha, Cris, foi um longo depoimento, 4 horas, como você citou agora. A gente ainda não tem o teor, evidentemente, de tudo que foi dito, mas chama a atenção nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes para que o Palácio do Planalto forneça a íntegra do material do circuito interno de câmeras, são 22 câmeras. A emissora CNN, que divulgou as primeiras imagens, aquele compacto com 5 minutos na quarta-feira, diz que tem 160 horas, mas o material será periciado a partir de agora e analisado. O que chama a atenção no despacho do ministro Alexandre de Moraes, nós tivemos acesso agora há pouco, no nosso site, revistaoeste.com, tem todas as informações, é que ele trata o caso como gravíssimo. Ele usa esta palavra logo na primeira página da sua decisão, da sua intimação, para que cumpra-se. Então, ou seja, ele está já classificando tudo como gravíssimo. Isso faz crer que esses membros do GSI, especialmente o chefe, o líder G. Dias, general Gonçalves Dias, possivelmente sofrerão sanções. Ainda não sei, e continuo me perguntando, por que ele não está preso até agora, se for seguida a mesma régua para os outros, para todos aqueles que participaram dos atos do dia 8 de janeiro, os culpados, que serão condenados ainda e devem pagar pelo que fizeram, são vândalos, arruaceiros, criminosos e todos os inocentes que talvez um dia consigam uma reparação digna, se é que isso é possível pelo trauma que já passaram, por ter todo esse tempo aí, meses, na papuda e na colmeia, no caso das mulheres. Mas, repito, tem a figura do Anderson Torres também. Então, repito, se a régua for a mesma, o general G. Dias já pode começar a preparar as suas coisas para passar um tempo encarcerado. Assim como outros militares, aqueles que serviram água, por exemplo, para pessoas que estavam quebrando a fortaleza que o general deveria guardar junto com a sua tropa. Outro ponto que também a gente deveria destacar aqui, Cris, é que ele pede a identificação de todos os membros que estavam presentes no dia 8 de janeiro dentro do Palácio do Planalto. Isso indica que pode ter mais gente, que a gente não sabe, que a emissora talvez não identificou, mas que vai aparecer. Imaginem vocês se o ministro Alexandre de Moraes resolver estender essa decisão para pedir as câmeras de circuitos internos de outros prédios públicos, do Congresso Nacional, do próprio Supremo Tribunal Federal e do Ministério da Justiça. Quem será que estava no Ministério da Justiça naquele dia? Há um tweet feito pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, dizendo que estava acompanhando tudo de perto. Estaria ele na janela acompanhando tudo? Será que ele não tinha informações, assim como o general Dias deve ter transmitido ao seu chefe imediato, presidente da República, também não teria comunicado o ministro de Segurança Pública, que no limite pode acionar a Polícia Federal e todas as forças de segurança do país? O ministro José Múcio Monteiro da Defesa, afinal de contas, é o Exército também, em última instância, quem poderia ter sido atingido. O Exército talvez fosse chamado para fazer a guarda da soberania nacional, se de fato acontecesse uma tragédia maior. Também não foi acionado. Será que o chefe dos comandos do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, também não foram acionados? Então tem muita coisa, é um grande novelo, e o que a emissora CNN fez, e parabenizo mais uma vez pela reportagem, foi puxar o primeiro pedaço desse novelo. Ainda tem muita coisa para aparecer. Por fim, também queria comentar aqui que, vejam vocês, quem assumiu o lugar do general Dias imediatamente quando ele deixou o cargo nesta semana? Ricardo Capelli. Ricardo Capelli é o novo chefe da segurança e da inteligência da presidência da República. Ele talvez seja o primeiro a passar pelo cargo sem ter nenhuma
formação na área. Ele é jornalista, como nós. Jornalista, foi presidente da UNE, da União Nacional dos Estudantes. Era assessor do Flávio Dino. Foi assessor, inclusive, secretário de comunicação do governo do Maranhão. E vejam, Capelli tá aí. É só procurar que vocês vão encontrar fotos dele ao lado de Fidel Castro, por exemplo. O que Capelli estaria fazendo num cargo desse sem ter nenhuma formação nem preparo para cuidar de divisão de inteligência, um cargo que sempre foi ocupado por militares? É porque ele são olhos e ouvidos de Flávio Dino. Talvez Flávio Dino esteja muito preocupado com a divulgação de imagens e documentos que a CPMI com certeza vai buscar. Fabi Gonçalves Dias não deu entrevista após o depoimento, a gente ainda não tem informações sobre o conteúdo, né, do que ele disse, mas em entrevista à Globo, Gonçalves Dias falou que estava no Planalto para retirar os invasores. O que você acha dessa declaração dele, Fabi? As imagens diz exatamente isso, né, general? Olha, dá vergonha até, né? Porque é muito claro, não tem como ele dizer ou desdizer algo que a gente está vendo. Retirar como? Por favor, por obséquio, saiu por esse lado, não por esse lado. Eu vi até essas outras emissoras fazendo comentários e tentando jogar responsabilidade para o general Heleno, porque realmente, né, alguns ali foram nomeados quando era o general Heleno. Só que quem comenta isso não sabe o básico sobre os militares. Eles obedecem quem comanda. Quem comanda, nesse caso, era o general que é amigo do Lula. É interessante também a gente pensar uma lebre aqui que levantou Augusto Nunes, que o gabinete do presidente ficou intacto. Interessante isso, né? Com tanta, assim, fúria que dizem que estavam, né? Um grupo, parece ser dois grupos diferentes, né? A gente vê que tem senhoras perdidas no meio, gente que falava não quebra, não depreda. E aí a gente fica, o que é o clássico dessa esquerda, e principalmente dessa esquerda da América Latina, que diz que quer muito tirar os militares dos seus cargos, né? Cruciais. Então o GSI, que sempre foi tido aí como algo da inteligência ligado aos militares, está acabando, parece-me, né? Está virando agora parte de civis, mas civis que são tanto aí militantes, não são militares, mas são militantes. E o Capelli é sim um braço direito do Flávio Dino. Se eu fosse o Lula, mas como graças a Deus eu não sou, eu ficaria preocupada, porque é óbvio que o Dino está aumentando, né, a sua faixa de poder ali e colocando algo muito particular, muito próprio ali, é muito próximo o GSI da figura do presidente da República. Mas como eu estou torcendo que a transparência sempre é o melhor remédio para tudo, vamos esperar o que vai determinar essa CPMI, mas algo me diz que as coisas não estão saindo como eles queriam, porque eles queriam colar a narrativa que a culpa são dos militares, que são golpistas, né? O que contradiz, porque afinal foram os militares que colocaram mais de, não sei quantas pessoas, mais de 1.300 pessoas em 50 ônibus e levaram para ser detidas. Então, de golpistas não tem nada, bem pelo contrário, né? Então, essa narrativa está bem difícil, eles não se entendem, tá bate-cabeça. Augusto, antes do seu comentário, eu vou acrescentar uma informação que saiu há pouco. O ministro Alexandre de Moraes determinou a quebra do sigilo das imagens do circuito interno do Planalto no dia 8 de janeiro. Moraes estipulou que a Polícia Federal ouça servidores do Gabinete de Segurança Institucional e que todo o material seja enviado à corte em até 48 horas. Sempre 48 horas, né, para esconder provas ou tal. Pega imediatamente. Imediatamente. Alguém vier aqui, quiser a fita desse programa, a gravação, depois você não entrega, você não tem em mãos para entregar. Por que 48 horas? Enfim, vão ter que entregar. Eu também espero com alguma ansiedade as gravações do Legislativo e do Judiciário. As câmeras gravaram, suponho. Tem que ter esquema de segurança, senão é muita incompetência. Então vamos juntar tudo e ver o que aconteceu. Porque enquanto estão na cadeia militantes, manifestantes que nem deram as caras na Praça dos Três Poderes, continua o general em liberdade, tá? Podendo ocultar provas. Tal. Por que não foi tratado como os outros? Se há um comportamento injusto do Supremo, que se estenda a todos, pelo menos. Ou o Supremo solta todo mundo,
ou prende também os evidentemente culpados. Isso aí está comprovado. A placidez, no artigo que eu publiquei hoje na Revista Oeste, eu digo que é espantoso o comportamento, o desempenho do general do G. Dias, porque ele convive ele vê tudo aquilo com a placidez de um bebê de colo, né? Ele assiste, é o espetáculo do convívio dos contrários. Vêm os atacantes e o general que comanda o lado do outro lado, né, a outra frente de guerra, aí, o outro exército, esse está preocupado com a sede dos atacantes. Ele quer água, está preocupado com a segurança deles. Saiam por aqui, saiam por aqui. Aliás, o que ele estava fazendo lá? O que ele estava fazendo lá num domingo em que o presidente da República estava em Araraquara? Aliás, por que o Lula foi para Araraquara? Quem redigiu o decreto que provocou intervenção na segurança do Distrito Federal e o afastamento do governador Ibanez? Quem é que vai pedir desculpas ao Ibanez? Ele foi omisso? Foi provado que não. Agora, e o general e o Flávio Dino? Nem trocaram ideias. O general viu aquilo e não ligou nem para o presidente da República, nem para o ministro da Justiça, que, aliás, diz em 2 vídeos que gravam falas que ele fez, do Flávio Dino, com uma diferença de poucas horas. Ele diz primeiro que chegou depois dos ataques, da depredação. No outro ele diz que não, ele estava lá assistindo de camarote, expressão usada pelo repórter, que o entrevista ele concorda, ele estava lá assistindo ao que se passava. Não telefonou nem para o general Dias, que estava lá dentro. É a mesma coisa que a gente mandar um repórter para uma frente de guerra, tá? E ele ficar conversando ali com o vendedor de sorvete, desavisado, em vez de mandar para a gente o relato sobre isso, ele fala do sabor do sorvete e tal. É tão evidente a participação como provocadores dessa gente, que, olha, vem de todos os lados esse tipo de prova. Vem de todos os lados. É claro que participaram das depredações, muito provavelmente, participaram do quebra-quebra bolsonaristas fanáticos e meio cegos aí pelas circunstâncias. Participaram, provocados. Agora, a imensa maioria tentou preservar o patrimônio. Eles gritam, para. Tá, o negócio, a cena do relógio ela é muito sintomática para analisar o comportamento do governo. Na edição que eles mostraram, no material editado que eles exibiram, aparece, como vocês lembram, um homem, né, com a camisa amarela ali, com o rosto do Bolsonaro, né, estampado aqui na frente. Ele olha para a câmera, tá, ele derruba o relógio, anda para cá, para lá, tal. Aí a gente vê que sumiu dessa edição uma dupla que recoloca o relógio no lugar e depois vem outro que derruba. Por que eles editaram assim? Quem editou? Quem fez o trabalho? Então forneçam as quantas horas? 160. Esse material tem o quê? O que mostrou a CNN tem quantos 160 minutos? horas, são 22 câmeras, imagens de 22 câmeras. Imagine o que tem por aí. Então, essa falsa tranquilidade dos governistas, dos parlamentares governistas, vai logo acabar. Vai logo acabar. Como é que pode ter esse tipo de comportamento um general? Agora, está esperando o quê para prender? O Alexandre de Moraes ou solta todo mundo ou prende o general. Esse tipo de incoerência não vai ser resolvido com a concessão com o estabelecimento de 4 horas, 40 ou 400 para prestar depoimento ou fornecer material. Tá? E tem que ser interrompido o julgamento. Algum ministro supremo tem que dizer, para com o julgamento dos lotes
de presos, como dizem os ministros, para imediatamente, porque acabou de surgir uma prova que muda tudo. Isso equivale à descoberta das fitas do Nixon, né, no caso Watergate. Muda tudo, pode parar. E não adianta também conseguir a presidência da comissão, da CPMI, da relatoria, porque eram governistas, em seu início, o presidente e o relator da CPI dos Correios. Não adianta nada. Cris, deixa eu aproveitar aí. Esse cidadão que essas imagens estão mostrando, o cidadão comum, para o general, que a gente já está sabendo que lá pelos bastidores ele disse que ele não poderia fazer nada, que eram 300, 400 pessoas contra ele mesmo, e ficou andando para lá e para cá como se bedel de corredor fosse. Olha o cidadão comum, o que ele faz, ficando indignado, verdadeiramente indignado com a depredação que estava ocorrendo. Então, olha o exemplo, general. Quanto tempo o senhor é general? General, não dá para dizer, né, que o máximo que ele podia fazer contra todas aquelas pessoas que não estavam nem armadas, né? Tanto que na frente deles alguém pega um extintor de incêndio e ele deixa, ou é outro, né, militar, mas deixa, normalmente. Então, essas cenas aí, fica muito claro. Será que tinha uma ordem específica para derrubar esse relógio? É algo que a gente tem que perguntar, né? Porque o relógio foi derrubado, recolhido e depois derrubado. Será que a notícia já estava casando com isso? Já estavam querendo dizer que o tal do relógio? E a gente quer saber das outras cenas icônicas, as do STF, né? Que fizeram coisas absurdas ali dentro. A mando de quem? Quem pagou? Quem financiou? Nós queremos saber. As imagens que nós estamos mostrando, Fabi, demonstram bem que não havia somente pessoas querendo destruir, não havia apenas vândalos ali dentro, né? As pessoas gritavam, não quebra, não quebra, isso está gravado, isso aparece, isso eles omitem. Se eles omitem, só tem bandido lá, assim, só tem bolsonaristas. Exato. Né? A gente não lê o tempo todo o general bolsonarista e tal, por que não chamam de general lulista? Mas, para encerrar, que eu estou falando muito, aqui, imaginem se isso acontecesse tendo na presidência da República o Bolsonaro e na chefia do GSI o general Augusto Heleno, que não estaria dizendo a oposição. Isso aí. Quer complementar? Não, só 2 pontos aqui, Cris, bem rapidamente. Primeiro, a Fabi traz ali algo que já seria, né, e já se fala muito isso em Brasília mesmo, que parte da explicação dele foi que ele não poderia reagir, porque eram pessoas, cidadãos comuns. Mas aí você tem um grande problema, porque ele é um militar, ele é um general do exército, e como nós escrevemos na nossa reportagem, qual é o general, o militar, que passou anos, uma vida dedicada à farda, que permite que o seu quartel, no caso, ele é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, é responsabilidade dele zelar até a última consequência pela integridade do prédio público chamado Palácio do Planalto e, evidentemente, do presidente da República. É obrigação dele não permitir, ainda que não tivesse nenhum tipo de recurso, talvez minimamente repelir aquelas pessoas com gestos, com palavras, com uma atitude que tentasse expulsar, expurgar aquelas pessoas de lá. Nem isso é notado. Pelo contrário, ele trabalha com uma enorme desenvoltura naquelas cenas. Ele cumprimenta as pessoas. E aí não vou voltar no caso do capitão do exército, que faz parte da equipe que ofereceu água, mas ele passa, ele faz joinha para as pessoas. Ele vê pessoas com extintor na mão, com mastros, com bandeiras. Ele não poderia ter permitido. Nenhum militar, a gente pode consultar qualquer militar de qualquer patente, não permitiria que o palácio fosse agredido da forma como foi. Aquelas vidraças são muito fininhas, elas têm coisa como 12 milímetros, e o Palácio do Planalto é inteirinho, ele é uma caixa de vidro, em todas as suas laterais. Portanto, é muito fácil
E é uma tendência quando você tem um arruaceiro, um vândalo, que recorra ao método Black Bloc, que é arrebentar, quebrar. Ele estava preparado, ele sabia que iam depredar. Outra coisa, não podemos, e chego aqui no meu segundo ponto, Cris, nós não podemos descartar a informação de que eles foram avisados, alertados desse risco. Se você alerta alguém com antecedência de que há uma manifestação convocada em Brasília para o dia 8 de janeiro, que há risco de infiltrados, sejam eles infiltrados a mando de alguém, ou sejam pessoas que estão infiltradas entre ordeiros, entre pacifistas, simplesmente para tumultuar, para despejar a sua bile, para arrebentar com qualquer coisa que veja pela frente. Se você tem essa informação, você tem o dever como militar de proteger o prédio previamente. Não é o que a gente vê. O cordão de homens com escudo recua nas cenas iniciais às 14 horas e 55 minutos. Eles recuam. Os carros da polícia deixam a chamada via principal ali da esplanada dos ministérios. O outro cordão de homens, ele fica para dentro do estacionamento, ou seja, permite que esses manifestantes entrem no estacionamento e aí concluo, porque a porta estava aberta. A porta principal estava aberta. Se eu avisar qualquer pessoa que está nos assistindo, olha, tenho a informação de que amanhã alguém pode assaltar a sua casa, porque a polícia avisou ou alguém, você vai trancar a sua casa. Você não vai deixar a porta aberta. Todo mundo sabe disso. Ou seja, há um erro aí de conduta, para usar a palavra erro neste momento inicial, com a presunção de inocência que, infelizmente, outros 1.500 não tiveram, mas eu dou a presunção de inocência ao general Gonçalves Dias e sua equipe. Silvio, eu gostaria de ouvir sua opinião também em relação a essa informação que eu vou dar agora. O governo tentou esconder as imagens do circuito de segurança do Planalto. Pelo menos 8 pedidos de acesso aos vídeos foram rejeitados pelo GSI, que alegou conteúdo reservado. Pela Lei de Acesso à Informação, o sigilo valeria por 5 anos. Esses pedidos foram feitos por jornalistas e também parlamentares. Sim, a Câmara dos Deputados já solicitou as informações. Deputados e senadores individualmente também já apresentaram esse pedido. E a imprensa, há muitos anos, tem o recurso da Lei de Acesso à Informação, um ganho de transparência, um ganho a favor da verdade, né? É uma lei que protege o cidadão. Lá na ponta ela está protegendo o cidadão para que ele consiga ter acesso a todas as informações de finalidade pública. Essa lei foi invocada e também não foi atendida. O governo tentou decretar 5 anos de sigilo, ou seja, para que o mandato inteiro do presidente, caso ele termine, seja cumprido até o final, neste mandato não fossem divulgadas essas imagens. Quando você decreta sigilo, ainda mais partindo de um personagem como o Lula, que passou todos os debates sabatinas, dizendo nós vamos levantar o sigilo do governo Bolsonaro, o sigilo de 100 anos, vamos descobrir tudo o que ele escondia. Lula, decretando sigilo. Ou seja, além de estar, sim, escondendo alguma coisa, há aí uma enorme hipocrisia também por trás. Porque passou uma campanha eleitoral inteira criticando o sigilo. Mas quando o sigilo é na grama do vizinho, tudo bem, né? Veja, Cris, ninguém pede proteção de dado público. O que tinha para esconder nessas imagens? Mostrar o rosto de quem de fato cometeu um crime? É isso que todos nós queremos. Todos nós queremos que essas pessoas sejam punidas. Há uma dificuldade enorme dentro de uma massa com 1.500 pessoas de tipificação e individualização de conduta. Ainda mais quando se trata também de crimes, alguns deles absolutamente interpretativos. Eu não sou um profissional do direito, mas temos hoje a presença da Fabiana. Ela sabe dizer melhor do que eu que não é uma individualização e tipificação de conduta tão simples. Num primeiro momento foi feito, inclusive, de afogadilho num papel em que as pessoas que estavam dentro de um ginásio tiveram de assinar 10, 13, 12 possibilidades de crime, entre elas terrorismo. Então, o que este governo estava querendo esconder? O rosto de quem atacou o patrimônio público? Não. Estava tentando esconder, agora a gente já sabe, pelo menos um pedaço, tentando esconder os seus homens na cena do crime.
Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora Pronobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor a gente não pode se acostumar. Sentiu dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora Pronobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você tá aí com esses sintomas de dor no corpo, já tá com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que a laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba e um espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? Ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora Pronobis Vitae Gold concentrado. Comprou Ora Pronobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, Ora Pronobis da Vitae Gold.